Estamos de volta com o Realidade em Pauta e você já viu que o movimento de separação da Catalunha foi conturbado. E mesmo assim, muitos catalães se mantêm firmes ao enfrentar o governo central de Madrid. E isso acontece porque esse movimento por separação tão grande tem raízes bastante profundas. Agora o Realidade em Pauta aborda as principais razões que levam os cidadãos da Catalunha a pedirem a secessão e a volta ao passado para te mostrar as motivações históricas desse sentimento de identidade e desejo por se tornar um país soberano. Para garantizar la libertad de los catalanes. Depois de dissolver o Parlamento Regional da Catalunha e destituir o governo, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy convocou novas eleições para o mês de dezembro e nomeou a vice-premier espanhola Soraya de Santamaría como responsável pela administração catalã até a formação de um novo governo. Na mesma ocasião, Madrid afirmou que a participação do presidente deposto Carles Puigdemont seria bem-vinda ao pleito. Mas, dias depois, Puigdemont e ex-membros do governo regional foram à Bélgica e de lá viajaram para a França, Dinamarca, Finlândia e se mudaram para a Alemanha. Os políticos não chegaram a pedir asilo político a nenhum país, mas fugiram menos de uma hora depois de serem acusados pela justiça de rebelião e mau uso de verbas públicas devido à tentativa de separar a região do restante do país. Embora tenha saído da Espanha por conta própria, Puigdemont se declara como presidente catalão legítimo no exílio. E a presença dele no exterior provocou tanta divisão na Catalunha como a própria questão da independência. Os separatistas são maioria no parlamento catalão desde 2015. Nas eleições regionais daquele ano, os partidos pró-independência receberam cerca de 48% dos votos. Mas, segundo as pesquisas, 7 em cada 10 catalães são favoráveis a decidir a questão da independência em um referendo legal aprovado por Madrid. Números que não apontam para um resultado claro. A sociedade catalã está muito dividida. A última pesquisa feita pelo próprio governo da Catalunha, em junho, mostrou que 49% da população era contra a independência e 41% a favor. Enquanto isso, uma pesquisa realizada em setembro pelo jornal El País salientou que 61% dos catalães acharam que o referendo convocado para outubro não era válido legalmente. Porém, 8 em cada 10 desejavam que os governos de Madrid e Barcelona negociassem um acordo para realizar um plebiscito dentro da legalidade. A situação é semelhante à do referendo de 2014, que também foi declarado inconstitucional por Madrid. Quase 2 milhões de catalães votaram pela independência, mas a participação não passou de 37%. Acontece que o movimento pela separação não pode ser considerado apenas pelo âmbito constitucional. O sentimento separatista surge de uma soma de diversos fatores históricos, culturais e, nos últimos anos, principalmente econômicos. A Catalunha se considera um motor econômico da Espanha. A região realmente lidera setores como exportação, indústria e turismo e representa 19% do PIB espanhol de 2016, números que competem diretamente com os da capital, Madrid. Além disso, a taxa de desemprego também é bastante similar à da capital e muito inferior ao restante do país. No primeiro trimestre do ano passado, por exemplo, 13% dos catalães estavam procurando trabalho. Enquanto isso, a média para toda a Espanha era de 17%. Mas a economia não é uma ciência exata, e a tese separatista de que sozinha a Catalunha seria mais rica do que todo o reino espanhol é quase um delírio. Isso porque o discurso pró-independência ignora os custos diretos da formação do suposto Estado. Estudos do Ministério Espanhol da Economia apontam que a secessão reduziria o PIB catalão em cerca de 30%. Além disso, o novo país não faria parte da União Europeia como afirma,
o que representaria entraves burocráticos e até mesmo a necessidade da criação de uma nova moeda, já que o euro não poderia mais ser utilizado, o que naturalmente levaria a região a um cenário de inflação elevada diante de todas as incertezas que rodeiam a nova moeda. Além dos riscos financeiros incorridos pela saída da União Europeia, há também problemas com as contas públicas da Catalunha. A dívida interna já passa dos 35% do PIB e não se sabe como a dívida externa, assumida pelo governo espanhol, seria repartida. Alguns economistas estimam que a parte que cabe à Catalunha ficaria acima dos 100% do PIB regional. E isso sem nem mencionar os custos indiretos da independência. A incerteza política em torno do futuro da região fez com que quase 2.500 empresas levassem as próprias sedes para outras regiões da Espanha. Entre elas, grandes bancos como o Sabadell e a CaixaBank, que representam sozinhos um prejuízo de mais de 50 bilhões de euros à região. Mas a demanda pela separação da Espanha ainda possui outras bases de sustentação. Para os catalães pró-independência, a região da Catalunha representa uma comunidade nacional própria, alheia à Espanha. E a principal diferença é o próprio idioma. Na Catalunha se fala o catalão, enquanto na Espanha se fala o espanhol. Outra base para o nacionalismo catalão é a histórica. Para os defensores da independência, a história da Catalunha demonstra que a região possui uma herança própria, com instituições e símbolos diferentes dos da própria Espanha. Além disso, defendem que a Catalunha teria sido conquistada pela Espanha, que na época era dominada pelo Reino de Castela, o que configura a independência como uma justiça histórica. Nesse caso, a origem da Catalunha teria relação com a reconquista da região pelos francos, com a formação do Condado de Barcelona. Condado que foi sucedido pela Coroa de Aragão, representada pelas listras amarelas e vermelhas, que até hoje formam a senieira, a bandeira da Catalunha. A Coroa de Aragão dominava 3 regiões: o Reino de Aragão, o Principado da Catalunha e o Reino de Valência. Mas o território de uma possível república catalã corresponde ao que seria o antigo Principado da Catalunha. No século XV, Fernando II de Aragão se casou com Isabel de Castela. Nessa época, a cidade de Madrid começou a ter mais importância até se tornar a capital dos reinos espanhóis. Mas em 1702, as duas coroas enfrentariam uma séria crise. Isso porque, com a morte do então rei da Espanha, Carlos II, e a ausência de herdeiros, teve início a Guerra de Sucessão Espanhola, que durou 12 anos. Em 1714, com a vitória de Felipe V, os reinos de Castela e Aragão foram novamente unidos, agora sob a coroa da Espanha, mas sem qualquer autonomia. A partir daí, a Espanha passou por diversas formas de governo, com diferentes níveis de autonomia regionais, até o ano de 1936, quando, com o fim da Guerra Civil Espanhola, o general Francisco Franco assumiu o poder no país, proibiu idiomas e símbolos regionais e governos locais até 1975. E só 3 anos depois, com a nova Constituição Espanhola de 78, a monarquia foi reestabelecida e a Catalunha recuperou progressivamente a autonomia. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Espanha! ¡Viva! Hoje, a Espanha é um estado unitário e a autonomia das 17 regiões administrativas é concedida pelo governo central de Madrid. Mas o grau dessa autonomia não é previsto em lei e pode ser negociado entre os presidentes regionais e o primeiro-ministro espanhol. Mas as regiões não podem se separar da Espanha porque a Constituição proíbe ações que atentem contra o interesse geral do país. O programa de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso blog novotempo.com/realidade em pauta. Uma boa noite para você e até o próximo programa.